Olá, pessoal. Márcia, Ei, boa noite, gente. boa. Tudo Tudo bem? bem? E o friozinho Então, bom? não tá? Tá. Tá demais, não tá? Do nada, né? É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Muita gente hoje curiosa, muita gente já mandou direct, já perguntou sobre o tema, né? Então vai ser uma boa discussão, eu acho que um bom entendimento para o pessoal se situar melhor em relação à saúde mental também, né? E o diabetes, que é um vínculo aí muito importante no dia a dia. Vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou Márcia Salomão, sou psicóloga, mestre em educação e diabetes. Trabalho com a doutora Janice lá na equipe do Ambulatório Diabetes Tipo 1 da Santa Casa de Belo Horizonte. E tô sempre por aqui, né? Tô lá no Diabetes nas escolas, aproveito para fazer uma Aproveita. propaganda. Quem puder vai lá seguir a nossa página, dar uma força pra gente, que o tema do diabetes pra gente é uma coisa muito importante. Então, nas escolas, a gente também tem que falar sobre ele. É Mas isso hoje aí. nós vamos falar sobre depressão, ansiedade, né? E diabetes. É isso aí, pessoal. Então, acho que a gente vai começar falando, acho que primeiro, né, sobre a questão da saúde mental e do profissional da saúde mental engajado dentro das equipes de atendimento às pessoas com diabetes. É claro que nem todo mundo tem a formação que a Márcia tem, né? Está no ambulatório há muitos anos, fez um mestrado em educação em diabetes, mas o outro lado é que muitos profissionais da saúde mental, especialmente da psicologia, né? Porque talvez a formação seja um pouco mais distante aí, né, do mundo do diabetes, não tem um entendimento do mundo diabetes. E isso às vezes dificulta não só a pessoa de receber, o profissional de receber um paciente com diabetes no seu consultório, mas também para o próprio paciente com diabetes quando precisa de um profissional da saúde mental, né? Então, esse entendimento, ele é muito importante. Então, eu vou pedir para a Márcia falar um pouco sobre essa questão aí, né, do profissional da saúde mental inserido no contexto do diabetes, para que a gente possa caminhar aí para a questão do diabetes, da depressão, da ansiedade, dos rastreamentos, para vocês entenderem bem o quanto que isso é uma relação importante que não tem jeito de fugir. Nem a pessoa com diabetes, nem a família, nem os profissionais de saúde. Então, gente, eu acho que a primeira coisa, para quem é profissional, né, da área da saúde mental, eu estou falando dos psicólogos, que estão, às vezes, inseridos ou não, né, nas equipes multiprofissionais, a primeira coisa que eu falo para vocês é assim: quem ainda não tem a formação em diabetes, procure se atualizar, procure nos canais confiáveis, tem a Sociedade Brasileira de Diabetes, tem aqui o Educação em Diabetes, que a doutora Janice traz muito conteúdo atualizado e importante, para que vocês entendam como que é a vivência de uma pessoa com diabetes. Eu acho que a coisa mais importante é a gente entender qual que é o efeito de uma doença crônica numa pessoa, né? Como que é feito toda a mudança, porque a gente sabe que a questão do diabetes é uma mudança também de um estilo de vida, muitas vezes, né? Então, você precisa se adaptar a uma nova realidade. Então, como profissional da saúde, eu percebo que, às vezes, as pessoas não dão o devido valor às características emocionais mesmo das pessoas. E eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: nós somos seres de emoções, de sentimentos e de comportamentos. Então, isso não está separado. Então, o nosso comportamento tem a ver com o que a gente sente e tem a ver com a maneira como a gente lida com as coisas. Então, às vezes, chegam para mim pacientes perguntando: ah, mas então significa que o diabetes é só emocional? Não, não tem nada disso. Mas você, enquanto profissional da saúde, precisa entender que a emoção do seu paciente, ela é fundamental para que você entenda a adesão ou não de um tratamento, né? Então, uma coisa que a gente percebe muito no ambulatório e eu mesmo no consultório é que se as emoções, se o paciente não estiver
com as suas emoções, eu digo até atualizadas, quer dizer, saber o que você está sentindo hoje, como você está se sentindo, a maneira como ele responde ao diagnóstico que ele tem, você não consegue fazer um trabalho com ele de aplicação de insulina, às vezes, de uma alimentação mais saudável, de uma atividade física, porque tem uma outra parte que está comandando essa pessoa, comandando no sentido de estar realmente influenciando, né, na questão do próprio cuidado em si. Então, hoje, quando a gente fala sobre depressão, ansiedade, qualquer tipo de transtorno, a gente tem que pensar na questão que o que o paciente viveu, o que o paciente escutou, o que o paciente sentiu durante a vida inteira relacionado àquela doença crônica, no caso nós estamos falando do diabetes, vai ser determinante para a maneira como ele vai lidar com o próprio diabetes. Né? Então, a gente sabe, Exatamente. por isso que a gente sempre fala da questão da influência da família, por exemplo, da escola, dos profissionais de saúde, das pessoas que cuidam, né? Porque a gente vem construindo a nossa personalidade e a gente vem aprendendo, né, com a vivência das pessoas e com a nossa própria vivência, a lidar com todas as questões. E o diabetes passa por isso também, né, doutora Janice? Exatamente. Uma questão que é muito importante, porque se as pessoas têm ressalvas, medo, preconceito, às vezes, né? Isso. Que às vezes começa dentro da própria casa. Com o diabetes, vocês multiplicam por 1000 com as questões da saúde mental, né? Porque aí é que o povo não gosta mesmo nem de ouvir falar. E aí a gente tem uma questão muito importante, porque a saúde, independente de ser um familiar, um cuidador ou a própria pessoa com diabetes ou qualquer outra pessoa do mundo, ela passa pela saúde física, pela saúde mental, pela saúde emocional, né? Então, isso não tem uma hemoglobina glicada de 6,5 com uma sobrecarga, uma depressão, uma ansiedade que se possa chamar, né, falar que uma pessoa está saudável. Então, primeiro a gente precisa ter essa clareza. Quando a gente fala do mundo depressão e ansiedade, a gente está citando eles porque são os mais frequentes na prática clínica. E em relação ao diabetes tipo 2, ao sobrepeso, à obesidade, a gente tem números que são assustadores em relação à relação entre depressão e diabetes. Tanto que tem até muita literatura falando o seguinte: quem é que veio primeiro? Quem trouxe quem para a minha vida? A depressão trouxe o diabetes ou o diabetes trouxe a depressão? Não no sentido de ser o causador, mas de ser considerado, em muitos trabalhos, como um fator de risco importante. Para vocês terem uma ideia, hoje a maioria dos trabalhos mostram que cerca de 30% das pessoas com diabetes sofrem de depressão. É uma das doenças com uma maior, que a gente chama aí, né, morbidade, adoecimento, né, se correlaciona diretamente com o aumento do peso, se correlaciona diretamente com o aumento de complicações no diabetes. E 30%, gente, é praticamente 1 em cada 3 pessoas que têm diabetes sofrem de depressão. E em contrapartida, quem tem depressão tem 2 vezes mais chance de ter diabetes do que quem não tem depressão. Então, a gente sempre fala isso aqui na página. Quando você quiser cuidar, quando você estiver pensando em cuidar da sua saúde, não pense só na sua hemoglobina glicada,
na sua glicemia de jejum, na sua frutosamina, no seu time range, no sensor. Você pense na sua saúde como um conjunto, né, de coisas, de características, de cuidados que você vai precisar no dia a dia. E aí, as pessoas precisam entender não só o número, mas também precisam, Uhum. né, Márcia, lembrar o que pode chamar a sua atenção no dia a dia para que você antecipe a busca por um profissional da saúde mental. Porque às vezes o que a gente vê chegando no consultório é o quê? Pessoas com características claras de depressão e de uma ansiedade que compromete o dia a dia, né? Que aí é a ansiedade doença, porque É o numa pandemia dessa, transtorno. quem não tem ansiedade, né? Isso é uma coisa importante da gente falar, né? Assim, todos nós temos características de depressão e de ansiedade, né? O que diferencia um transtorno de não é exatamente a frequência e a intensidade que essas características prevalecem na nossa vida, né? Exatamente. Então, vamos lá. Se você é uma pessoa que tem um humor deprimido, né? Aí eu vou pedir para a Márcia falar o que é. Aí eu vou falando as outras características da depressão, aproveitar e falar um pouco aí, né, Márcia? O que seria o humor deprimido? É. Primeiro, a gente considera mesmo o diabetes como um transtorno de humor. Por quê? Porque realmente o humor é totalmente afetado. Então, a pessoa se sente triste, muito triste, é uma tristeza profunda, aparentemente sem motivo, né? Porque muita gente fala, mas eu não sei por que que eu estou tão triste, né? Tem o comportamento afetado, então coisas que davam prazer, coisas que a pessoa fazia que ela gostava muito, perdem totalmente elas perdem a vontade de fazer essas coisas. E aí, gente, vai de coisas pequenas a coisas grandes, né? Pessoas que às vezes deixam de tomar banho, né? É uma coisa muito grande do autocuidado, mas tem pessoas que às vezes você começa a perceber que elas ficam mais no quarto, que elas estão mais quietas, super chorosas, extremamente Exatamente. Então, preocupadas. vamos voltar um Uhum. passo aqui, Tá, Márcia, e esclarecer para o pessoal, primeiro, o humor deprimido. Porque tem gente sim. que acha que qualquer. Meu É. cachorro morreu. E aí, meu cachorro morreu, tá, gente? Meu cachorro O morreu. Boris. Meu cachorro, meu cachorro morreu. Mas eu fiquei triste? Fiquei triste. Eu fiquei sentida? Eu fiquei sentida. Eu perdi o apetite? Não. Desculpa, Boris, mas meu apetite não dá para perder, né? Uhum. Eu fiquei triste? Fiquei. Eu fiquei deprimida? Um humor deprimido. Talvez alguns dias eu tenha ficado, porque o cachorro, né, faz falta, né? É um membro da Muitos anos. família. Mas eu estava deprimida? Isso é depressão? Fala essa Não. diferença aí para o pessoal É. entender um pouco, É. inclusive em relação ao fato de ter diabetes e Uhum. ao fato de ter um diagnóstico de uma doença crônica, as fases que a pessoa passa, Sim. porque às vezes a pessoa acorda e fala assim: nossa, tem diabetes, fiquei deprimida, e agora? Né? São coisas Uhum. diferentes. O humor São. deprimido é uma das características que vão te Já- lembrar a depressão. Mas você tem que Sim. saber que nem todo mundo que está triste ou tem, às vezes, apenas um humor deprimido por causa de alguma situação, precisa sair correndo para tomar um remédio. Isso. Expliquei para eles, Lembra? Márcia. Então lembra quando eu falei a questão da intensidade e a questão da quantidade e a questão também do tempo, né? Então, isso é fundamental para o diagnóstico de depressão. Você precisa estar com humor deprimido? Sim, por muito tempo, por um tempo considerado anormal, atípico, que eu gosto de falar, né? Por um tempo, por exemplo, cada um tem um tempo, tá, gente? A gente não pode falar 3 meses, às vezes um mês com muita intensidade é o diagnóstico. Às vezes 3 meses é um diagnóstico. Então,
a gente tem que lembrar o seguinte: essa tristeza profunda tem essa característica que eu falei, sem aparente causa. Por quê? Se uma pessoa falece, se você descobre que você tem uma doença, se você, ao seu redor, as coisas estão difíceis, você está tendo uma dificuldade financeira, ou você está preocupada com alguma coisa que está Ou acontecendo, seja, né? todo mundo. Todo mundo. Quem é que ficou de Exatamente. fora aí, meu povo? Levanta a mão nessa live. Eu tô de fora. Fala aí. Porque esse tanto de Então, coisa aí não é existe uma possível, né? questão. Isso, o coronavírus é uma questão, né? É Oxe, uma nem me questão fala. que trouxe para a gente todos esses sentimentos. Por isso que eu falo, todos nós temos essas características. O que vai diferenciar de um transtorno é que você deixa de fazer as suas coisas corriqueiras e normais e tudo fica muito pesado, tudo fica Muito muito sem difícil, cor. sem Muito cor, sem cor. vazio. Você, por exemplo, passa. Vamos supor que você gostava muito de cantar, de ir à igreja, sempre tem isso, cantar e tudo. Isso perde sentido. Você começa a achar cantar para quê? Para que eu vou fazer Um isso? sentimento de vazio, Sim, de né? vazio, de perda de energia, né? Uma sensação mesmo, Janice, de que a vida perdeu um sentido. Isso. Para E quê? também tem uma coisa importante, né, Márcia? Muitas pessoas, às vezes, estão excessivamente cansadas, sem férias, esgotadas, com algum problema muito grande na família, e às vezes elas ficam fisicamente estafadas, né? Sim. Assim, se sentindo fisicamente tão cansadas a ponto de não conseguir descansar quando dormem. Então, essa Isso. autoavaliação no dia a dia, esse autoconhecimento do que está acontecendo com você, também é muito importante, né? Porque nem todo mundo que está excessivamente cansado, principalmente com a pandemia, onde às vezes você ficou com o marido, com o filho, todo mundo trancado dentro de casa, é estafante, é cansativo, é barulhento. Às vezes você está precisando de uma super férias. E isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu preciso de um final de semana de descanso. Descansa e volta ótima. Ou Isso. seja, tem que ir aprendendo para que as coisas não fiquem se alimentando, né? Porque senão você fica ali naquela retroalimentação daquilo que está acontecendo com você. Então, esse humor deprimido que a Márcia explicou é uma das coisas. A outra que ela começou a falar, que vem junto com essa situação do seu humor, é a perda de interesse, a perda de prazer para todas as coisas, né? Ou para a maioria das suas coisas. Você vai perdendo aquelas coisas que te davam prazer 6, 12 meses atrás, Perder o sentido. né? Uhum. Fica parecendo que nada tem valor. Sim. Ou que não vale a pena fazer nenhuma dessas coisas, né? Então, isto é um sinal muito importante, né, Márcia? Isso. E um sinal importante que eu vejo muito que está escrito na literatura é aquela sensação de que eu não sirvo para nada, tá? Eu Que não eu, sirvo para que eu não. inutilidade. Exatamente. Por que eu estou fazendo aqui? Eu não faço nada, né, de proveitoso. As pessoas estão tendo que cuidar de mim, então eu escuto muito isso, né? Então, as pessoas estão com aquela sensação de que se elas pudessem, elas ficavam dormindo o dia inteiro, elas ficavam na cama, fechada, de preferência no quarto, num quarto escuro, né? Por quê? Porque este sentimento invade a vida. Então, esse humor deprimido, que antes era uma característica que a gente tem quando alguma questão, alguma coisa acontece, esse sentimento começa a dominar a sua vida. E você não vê saída, né? Então, nós tivemos um caso clássico esses dias de uma pessoa que estava realmente muito deprimida por conta de tudo que vem acontecendo. Mas você percebe que existe um transtorno a partir do momento que a pessoa deixa de fazer
tudo que ela fazia. A pessoa era alegre, né? Então, são mudanças, gente, de sentimento, de comportamento. Então, ela passa a agir de um jeito que normalmente ela não agiria. Dificuldade de tomar decisão, né? Ah, não sei. Ah, tanto faz. Ah, Exatamente. pode, né? E isso, gente, isso é muito importante. Por quê? Porque se você não sabe, se você não entende, se você não aprende e se você não se observa, quando isto vem à tona? Quando já explodiu. Isso. Não só para você, mas para o seu filho, para a sua filha. Quantas pessoas às vezes não chegam no consultório para consultar e falam assim: nossa, doutora, meu casamento tá tão ruim. Meu marido não tem vontade de fazer mais nada. Não tem vontade de sair. Não quer ter relação sexual. Não quer viajar. Não sai do quarto. E aí eu pergunto assim: você tá xingando ele, você devia procurar um médico. Sim, Porque ele tá precisando de a ajuda, né? pessoa tá precisando de ajuda. E você tá largando ele para lá e xingando. A pessoa tá doente do seu lado. Você tá dormindo com uma pessoa que está precisando de ajuda urgente e você não está sabendo que o que está acontecendo são sinais claros de um adoecimento mental. E às vezes isso está acontecendo com você. E por outro lado também, tem muita gente que chega e fala assim: doutora, sabe aquela vontade que eu tinha de controlar o meu diabetes? Passou. Eu olho para o glicosímetro, nossa, nada me move em direção a ele. Às vezes, nem passar o sensor no braço, que eu não Sim. preciso dar nem uma furadinha no dedo, eu tenho vontade. Aquilo não faz diferença. E às vezes a própria pessoa acha que ela é relaxada, preguiçosa. As próprias pessoas dentro de casa julgam e às vezes não entendem que existe um adoecimento mental. Lembra do que eu falei aqui no começo da live? Uma em quase cada 3 pessoas, né, 30% das pessoas com diabetes sofrem de depressão. E aí, muita gente acha que ter depressão é estar deitado numa cama sem tomar banho e sem comer. E aí eu acho que vem um grande problema. Fica esperando ficar deitado na cama, sem tomar banho, sem comer. E depressão não é exatamente isto. Esses são os quadros graves, Graves. gravíssimos, atrasadíssimos de diagnóstico, às vezes com aquela herança, né? Aquele quadro familiar de depressão que a gente vê que esses quadros que o povo cai na cama e fica deitado, às vezes tem um monte de gente na família que caiu na cama e ficou deitado, né? As depressões pós-parto podem vir assim de uma forma Sim. fulminante, né? Mas as alterações do sono, que são outra característica da depressão, gente, não é só ficar dormindo, não. É ficar sem dormir também. Isso. Então, tanto a insônia quanto o sono, a fadiga excessiva, são dois lados da sintomatologia da depressão. E uma característica importante da depressão em relação ao sono é o que eles chamam aí de insônia precoce, aquela pessoa que dorme rápido e acorda na madrugada e não consegue mais dormir, vai perdendo aquele sono, né? Sim. Agora, você pode ficar sonolento, fadigado, cansado, sem vontade, sem motivação? Também pode. Também. O outro é E o tem outra apetite. parte, isso que eu ia falar, a questão da alimentação. Ou uma alimentação excessiva ou uma perda de vontade, né, de se alimentar. Exatamente. Aí Então, você pode ou ganhar peso ou perder peso. E aí tem gente que vira e fala: nossa, mas eu tô acima do peso, depressão é que eu não tenho. Oxi. Oxi, que tá errado demais, né? Então, gente, essas características, principalmente se elas estão juntas,
elas estão avisando para você que ou você ou seu familiar podem estar precisando de ajuda de uma forma rápida. Uhum. Não somente, mas principalmente se você tem uma doença crônica que exige a cabeça boa, que exige o autogerenciamento, que exige o autocuidado. Por quê? Porque claramente a depressão causa aquela sensação de incapacidade e ela altera, presta atenção, gente, ela altera a percepção que a própria pessoa tem da sua saúde. Porque você deixa de perceber, às vezes, a diferença, né? E como isso é comum? As pessoas que já tiveram lá no passado um controle glicêmico excelente, que às vezes chegam para consulta com uma glicada de 9, 10 e a sensação que a gente tem é que para ele tanto faz. E para ele tanto faz mesmo. Porque a depressão altera a percepção que a pessoa tem da sua própria saúde. Então, a alimentação de qualidade, o exercício físico, o uso das medicações corretas, elas vão ficando pelo Ficando, né? caminho. É. E é isso que o Ficando pelo profissional caminho. de saúde, né, Janice? Eu falo a gente, quanto profissional de saúde, precisa aprender a ouvir nas entrelinhas. Porque é muito mais fácil a gente julgar e falar: ah, a pessoa desistiu, a pessoa não quer, abandonou. Às vezes ela não está dando conta, né? É claro que Exatamente. existem situações, e isso que você falou, eu falo assim: os sintomas são tão variados, né? Que às vezes a gente se confunde. Porque tem gente, por exemplo, que tem depressão e tem o que eu chamo de síndrome da pensação. A pessoa fica pensando o tempo inteiro. Só que diferente, por exemplo, da ansiedade, o pensamento é um pensamento lentificado, é um pensamento em nada, a pessoa não consegue se concentrar, a pessoa não consegue ter vontade de fazer a coisa. Eu acho que a depressão muito tem a ver com essa vontade de vida, né? Essa cor que a gente falou, né, Janice, que você falou muito bem. É como se tudo perdesse o sentido. Então, a primeira coisa, gente, que eu falo que a gente tem que se perceber é quando a gente se abandona, né? Quando você fazia algumas coisas, de repente você parou de fazer, né? Você deixou de fazer aquelas coisas e não é de uma hora para outra, não, tá? A gente tem mania de achar assim, do nada eu fiquei assim. Não. São Não. pequenos sinais que vão se sobrepondo a outros. Então, é uma insônia aqui, é uma vontade excessiva de comer ali, uma vontade de ficar na cama o tempo inteiro, uma vontade assim de ficar quieta mesmo, de não fazer nada, né? Então são sinais de que você tem que parar e pensar assim, opa, o que está acontecendo comigo? O que será que está acontecendo? E aonde será que eu posso mudar, né? Agora, sozinho, às vezes, é muito difícil. As pessoas, às vezes, me perguntam, né, Janice? Mas você não sai da depressão sozinho? Sai, tem gente que sai. Mas Nossa, à mas custa isso de aí, tanto sofrimento, muito tanto tempo, sofrimento. não é? Então, eu falo assim, às vezes as pessoas falam comigo, ah, mas eu vou tomar um medicamento? Ah, mas eu vou fazer. Gente, a gente tá aí é para isso, para ajudar vocês. Tem hora que E se, precisa, tem gente, hora se que tem, não. e O se tem, e medicamento se tem aí, né, ajuda, Janice? gente? Pelo amor de Deus, para que você vai fazer sozinho, né? Exatamente. Se tem jeito, se tem tratamento, se tem remédio, se tem Isso, terapia para você melhorar, para você começar a cuidar de você, para você voltar a fazer um exercício físico, ter forças para começar e parar de empurrar a vida, né? Porque é empurrar a vida isso. quando você está nesse quadro. Não fique resistente a procurar ajuda por causa de preconceito bobo quanto o profissional da saúde mental. E acorda.
Não é possível uma pessoa com um comprometimento importante Isso. da sua saúde mental, é muito difícil que ela consiga um controle de qualidade, não é de número, é um controle de qualidade do seu diabetes. Ou que você, que é um cuidador, que às vezes adoece mais do que a Isso. própria pessoa que tem diabetes, se você adoece mentalmente a ponto de comprometer a sua saúde física, como que você vai cuidar da saúde de outra pessoa, gente? Né? Para você cuidar do outro, você tem que estar ótimo. Você tem que se cuidar, você tem que estar bem, né? Porque você que é cuidador também precisa de ajuda. Às vezes você precisa de mais ajuda do que a outra pessoa. Então, quando eu vejo as mães falando assim, eu não durmo mais, eu não como mais, eu parei de malhar, eu parei de trabalhar, eu coloco a comida na boca do menino, se der tempo eu coloco na minha. Eu só penso, ela está precisando de mais ajuda do que a criança, porque senão a casa vai cair. E normalmente é assim mesmo, né? No consultório, eu sempre falo isso. Quando a criança é diagnosticada com diabetes, eu fico mais perto dos pais, porque eles precisam mais dessa orientação, desse momento, de entender que a culpa não é deles, né? De ter uma tentativa de melhorar, de entender que é uma fase muito difícil o início, mas que ela vai passar. E já na Isso, adolescência, os pais se afastam um pouco e eu pego mais os adolescentes. Por quê? Porque eles aí estão tomando conta da própria vida. Então, a primeira coisa que eu falo, Janice, que eu acho que tem muito preconceito. Gente, se perdoe. Se perdoe por às vezes estar triste, por sentir essas coisas. E se está sentindo por muito tempo, é porque está precisando de ajuda. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem precisar de ajuda. Quem é que vive sozinho nesse mundo? Ninguém. exatamente. E sem Então, preconceito também com medicamento, né, gente? Quando tem sim, diabetes, não toma um, dois, três, quatro, cinco medicamentos para diabetes? Então, se você tem hipertensão, às vezes você toma um, dois, três, quatro para hipertensão, para pressão alta. Quando você tem colesterol alto, você toma um, toma dois, às vezes você toma três se o triglicérido estiver elevado. Por que que na hora que fala depressão, o povo fala, mas remédio para depressão, não tomo não, vou curar sozinho. sim. E aí, sabe o que que as pessoas estão Pois fazendo? pois se eu precisar, eu tomo É quantos me mandar tomar. Eu não tenho esse problema. exatamente porque eu acho que a gente precisa separar fraqueza de fragilidade, gente. Fraqueza, porque as pessoas acham que depressão é sinal de fraqueza. E eu digo para vocês que não é. É sinal de fragilidade. Naquele momento você está mais frágil do que o normal e as coisas estão tomando uma dimensão muito maior do que elas têm. E tá tudo bem, gente, né? O preconceito, ele só atrapalha. O preconceito só afasta você, o seu filho, o seu familiar de melhorar, né? Então, não Exatamente. tem que ter vergonha. As pessoas acham mesmo, né, que não, se ela tá tomando remédio, coitada, ela tá muito ruim, coitada, ela não dá conta da vida, ela não dá Se conta das coisas entregou. dela, se entregou, desistiu, não quer saber de nada. Coitada, é uma pessoa fraca. Gente, não é isso, né? A pessoa Exatamente. tem uma fragilidade naquele momento, né? Agora, e alguém falou assim: e você melhora? Você sai dessa? É claro que sim, claro que Isso. sim. Se não sair com um tipo de remédio, graças a Deus a psiquiatria é uma das áreas da medicina que mais Mais evoluíram nas avançado. últimas décadas, né? Não, não deu certo com um, gente, pode acontecer com qualquer coisa, com diabetes, com pressão alta, troca, né? Pega firme na terapia, porque senão você não consegue fazer as outras coisas que a saúde mental exige, que é alimentar bem, que é fazer exercício físico. Sim, Por isto que todo mundo fala, e não é mentira. A psiquiatria também, a psicologia também. Alimentar bem e fazer exercício físico também
atua na prevenção das doenças mentais, da depressão, da ansiedade. Previnem e tratam. Então, não é só a prevenção do diabetes, do colesterol alto, né, da doença cardíaca, do infarto, do AVC, também é do adoecimento mental. Então, é mais um motivo para você focar na sua saúde física e mental quando você faz exercício físico e quando você se alimenta bem. Então, essa preocupação que a gente tem com depressão e sobrepeso, obesidade, diabetes, né? Ela tem uma relação muito forte, por quê? Por si só já não é bom, né? Porque ninguém quer ter doença nenhuma. Pelo amor de Deus, a gente não quer, a gente tem, mas a gente não quer, né? A gente tem que aprender a conviver da melhor forma que for possível para você com ela. Mas se você tem mais de um diagnóstico e um deles é da sua saúde mental, é aí que você precisa ainda de mais ajuda, porque senão um vai comprometer o outro e o outro vai comprometer o um. E aí fica mais difícil de tratar, fica mais difícil de se equilibrar, fica mais difícil de alcançar a sua meta, fica mais cansativo, né? Os seus dias ficam mais cansativos. Então, todo esse cuidado que a gente tem é para dizer apenas uma coisa: tem muita gente por aí que não consegue melhorar o seu quadro de diabetes, e esse muita gente, eu digo, 30% das pessoas com diabetes que têm depressão, que vão ter muita dificuldade em ter um bom controle, enquanto não entenderem que talvez o bom controle não esteja no tratamento do diabetes. E isso acontece toda hora. Às vezes a pessoa chega à conclusão que tem que fazer o acompanhamento com o profissional da saúde mental e começa a melhorar do diabetes, das glicose, sem a gente fazer intervenção nenhuma. Sem a gente fazer intervenção nenhuma. Quando você vê, a pessoa vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. E o prazer que isso dá a gente, vocês não sabem o que que é ver um paciente melhorando quando ele está com você, que ele Exatamente. está preocupado com a saúde mental dele. Exatamente. Aí, ou seja, por que que vai melhorando? É milagre? Não. É porque aquele ânimo que ele não tinha para fazer uma comida saudável, para fazer uma caminhada, aquele sono que ele não tinha mais, né? Às vezes passava a noite acordado, né? As insônias aí da vida, ou tomando aquele tanto de medicamento para dormir sem receita médica, né? Pegando o vô da avó. Aquilo vai se organizando e a pessoa começa a ficar com a cabeça melhor, com a memória melhor, mais concentrado, começa a errar menos os medicamentos, tomar os medicamentos na hora correta, e aí as coisas vão melhorando, né? Por isso que a depressão é tão importante que vocês entendam, tanto em vocês como em qualquer parente, porque não muda, né? O que muda é a dificuldade maior da associação de diagnósticos, né? Acho que depressão é isso, né, Márcia? Porque assim, Tem mais dá para alguma coisa que falar você por queira horas. completar? Não, eu acho que assim, Não, a coisa horas não. mais. Hoje eu não tenho horas, não. Não, eu tô falando assim, o assunto, né, Jane? O assunto é muito vasto e precisa ser falado como diabetes. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa prevalência que a doutora Janice falou de 30%, gente, ela pode estar acontecendo com você. E tudo bem, porque o diagnóstico de uma doença crônica é impactante por si só, né? E fora que você vai ter que fazer outras coisas juntas, como a doutora Janice falou. Você tem que fazer sua atividade física, você tem que fazer uma alimentação, às vezes você tem que cuidar de filho, você tem que cuidar da casa. Então, às vezes, tem hora que você tem que parar e falar assim, peraí, né? Onde que eu tô no meio dessa confusão toda? Porque se você, pessoa, enquanto indivíduo, não estiver bem e saudável, você pode perceber que as coisas à sua volta também não estarão, né? Então, acaba sendo também um diagnóstico familiar. Então, em vez da gente Assim como o julgar, diabetes. sim,
em vez da gente julgar e culpar, a gente tem que olhar e pensar assim, o que que eu posso ajudar? O que que eu posso fazer? E eu, onde eu posso melhorar? Será que isso está acontecendo comigo? Né? Converse com o seu Exatamente. profissional de saúde, pergunte para ele, fale sobre as suas coisas, né? Porque não é só o psicólogo no início. Às vezes você não chegou até mim, mas você chegou no nutricionista, conversa com ele. Às vezes ele vai te falar, olha, realmente eu tô vendo que você está precisando de algumas coisas. Então, é isso. O nosso recado é esse, né? Ter Isso. E do outro, dificuldade. Pode falar. não, da depressão, né? Do Sim. outro lado, a gente tem ansiedade. E aí, a ansiedade, a gente sabe que é por volta de 15%, Janice, mais ou 15, menos. o transtorno de ansiedade, Isso, né? isso. Eu Transtorno acho que de ansiedade. uma coisa importante são as pessoas entenderem o contexto onde a ansiedade está inserido, né, gente? Porque a ansiedade é aquele sentimento ligado a preocupações, a nervosismo, a expectativas do dia a dia, a planejamentos, a correria, a excesso de carga de trabalho. Todas essas coisas no dia a dia podem te gerar um Ansiedade. sentimento de ansiedade. Agora, se este sentimento passa a prejudicar, a atrapalhar o seu dia a dia e a sua saúde física e mental, de que ponto de vista, Janice? A pessoa ficar com palpitação, Isso. tremores, Medo dores de excessivo. cabeça, medo excessivo, sudorese, Sudorese. né? Que aquela coisa, você vê que aquela coisa está progredindo, aí aquilo que era apenas, entre aspas, uma ansiedade, um sentimento ansioso, ele passa a ser um transtorno de ansiedade. Então, ele passa a ser um diagnóstico. Um diagnóstico que também vai prejudicar ou pode prejudicar a sua vida, o seu tratamento, o seu ambiente familiar, né? E ainda tem um agravante, né, Márcia? Que acontece com frequência e as pessoas nem se dão conta. Muita gente chega no consultório assim e fala assim, doutor, eu não sei o que está acontecendo comigo, estou passando por uma fase muito difícil, estou com muito problema em casa, estou dormindo mal, né? Os cuidadores também, Isso. quando tem o diagnóstico de um filho. E meu coração acelera toda hora, eu fico nervosa. Às vezes as pessoas que têm diabetes falam assim, não sei o que está acontecendo. Toda hora eu tenho sintoma de hipoglicemia e na hora que eu meço, minha Não é. glicose está ótima. Aí eu vou e pergunto assim, não, mas foi o quê? Foi uma queda rápida da glicose? Não, doutora, minha glicose estava Durou muito ótima tempo. o dia inteiro e eu lá tremendo, taquicárdica, suando. Às vezes de entrar num carro para enfrentar o trânsito, parece que eu estou com hipoglicemia, parece que eu estou passando mal. E aí fica muito claro para gente que aquilo que era uma ansiedade da vida, da pandemia, dos problemas, do trabalho, do diabo a quatro, já virou um transtorno de ansiedade que precisa, com muita frequência, de um tratamento não só de terapia, mas também de medicamento. Porque quando ele progride, ele é terrível, né? Além desses sintomas, que imagina você várias vezes ao dia sentir isso que eu falei. E isso compromete sua qualidade de vida, compromete sua relação familiar, compromete seu trabalho, né? Eu Compromete falo sua muito, vida. né, Janice, que assim, é, o transtorno da ansiedade é um excesso de futuro. O que que é? A pessoa vive no amanhã. O que que vai acontecer? O que que vai ser? E normalmente os pensamentos são ruins. Vai dar tudo errado. Não Ah, vou é. conseguir Ninguém fica fazer uma. preocupado com amanhã, que vai ser, né? Vou tirar Isso. férias amanhã. Isso. E o transtorno da ansiedade é exatamente isso. A pessoa tem um medo do desconhecido, um medo do que vai ser,
o medo de não dar conta. Então, eu costumo falar que é um excesso de futuro. A pessoa está aqui, mas está pensando em outra coisa, está em outra. E aí tem os mesmos distúrbios do sono. Às vezes dormem demais ou dormem. Na maioria dormem menos, tem dificuldade para iniciar o sono, né? São pessoas que têm uma agitação, às vezes falam Às vezes assim nem comigo, dorme. nem dorme, eu não consigo parar quieta. Eu não consigo. Tem alguma coisa em mim que não me faz parar quieta. E tem uma sensação, gente, de perigo eminente. Então, Fobia, né? eu gosto sempre de usar uma lembrança. Se você vê um leão, você e um leão, a nossa primeira reação é correr, né? Fugir ou enfrentar. Ok. Então, seu organismo vai se preparar para aquilo. O que acontece no transtorno de ansiedade é que você vê um leão todos os dias, Toda hora. todas as horas, a todo momento. Então, você está se preparando para lutar ou para correr. Ó, a Raquel até falou aqui, ó, pareço ficar o tempo todo em estado de alerta, procurando o Isso. problema aonde não tem em mim mesma. Ela descreveu muito bem. Muito bem. É bem isso, né? Isso. Você é aquele não para quieto e que muitas vezes começa a repercutir fisicamente, além do sentimento ansioso, com tremores, coração acelerado, dor de cabeça, né? Então, e isso vai progredindo a ponto de tem gente que evolui para as fobias. Sim. Para fobia social, para Transtorno síndrome do do pânico. pânico, né? Deixam de sair de casa, tem medo de tudo, né? Então, isto não é normal. Na pandemia, as coisas se confundiram, porque a gente passou a ter medo de ver gente, né? Medo de sair de casa. Se confundiu, não. Deveria estar se confundindo ainda. O povo que está perdendo a ansiedade total em relação à pandemia. Já está achando que acabou, né? Exatamente. Mas a pandemia, as pessoas foram se vacinando, a gente foi voltando, né? Estamos voltando aos poucos à nossa rotina, mas tem gente que continua lá, trancado dentro de casa, sintomático, taquicárdico, passando mal, sentindo no seu próprio corpo sentimentos que antes eram apenas, aí digamos, emocionais, né? Então, muito cuidado com aquilo que está acontecendo dentro de você na sua vida. Por quê? Porque quanto antes você detecta, entende, presta atenção no que está acontecendo, quanto antes você começar a dar um tratamento para isso, quanto antes você vai melhorar. Outra coisa também, né, Márcia, que é importante. Tem gente que chega no consultório, tá cheio de problema na vida, cheio de questões. Às vezes, para a pessoa de fora, ela já não está normal emocionalmente há muito tempo. A pessoa vê um controle do diabetes aumentando aí a média de glicose, hemoglobina glicada no correr do tempo. Às vezes ela vira e fala assim, mas eu estou fazendo tudo do mesmo jeito, mas não conecta que não é mais a questão da receita, da dieta, é o todo. Às vezes esquece de tomar o medicamento e quando você esquece, né? Porque tem duas coisas, você esquece e você não toma porque você não quer, né? Quando São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Ninguém esquece porque quer. Quando você esquece, você esquece. E esses transtornos, transtorno de ansiedade, a depressão, eles te ajudam a esquecer. Sim. E às vezes porque a sua mente está ocupada, né, Janice? Isso. Ocupada com muita coisa, principalmente na ansiedade, né? Você está pensando. Exatamente. A síndrome da pensação, que eu falo isso, uma amiga minha até falou que eu criei esse termo engraçado, mas é isso que eu acho que acontece. Você você tenta parar de pensar, quanto mais você tenta parar de pensar, mais você pensa, e aí você fala, eu não posso pensar, e acabou. E aí você passa o dia inteiro nisso, né, Janice? E não só de esquecer, e não só esquecer
de tomar os medicamentos ou de aplicar a insulina. Às vezes esquece que já tomou, já aplicou e aplica 2 vezes. Por Troca, quê? né? Troca Por- medicamento. Porque é um branco, Sim. sai da sua cabeça, né? Então, gente, a mensagem que a gente queria deixar aqui hoje é justo esta. Quem primeiro precisa entender o que acontece com si é você. É você, porque quanto antes você identificar e prestar atenção, será que é só uma tristeza? Será que eu estou me sentindo assim porque eu tive uma hipo? Será que é porque eu perdi algum parente? Para e pensa um pouco e Isso. reflete. Se você tiver dúvida, na dúvida, a minha sugestão é que você já procure ajuda. Na dúvida. Tá com dúvida, procura ajuda para entender. Até para esclarecer isso aí, né? Isso, Para porque se você ficar esclarecer a com dúvida. dúvida, isso, porque se você ficar com dúvida muito tempo sem esclarecer, isto vai te consumir. Isto vai ocupar um lugar na sua vida cada vez maior. E pelo amor de Deus, isso tem tratamento. Tem. Isso tem tratamento. Muitas pessoas que chegam a quadros graves com muitos medicamentos, infelizmente, às vezes, né, a ponto de abandonar empregos, perder o gosto pela vida, uma tentativa de autoextermínio, ou a ideação suicida, né, ficar pensando que a vida não vale a pena. Essas pessoas já estão Isso. Há muito vivendo isso tempo. aí. Ó, se tivesse lá atrás procurado ajuda, talvez hoje eu estivesse com a vida restaurada. Sim. Então, não seja, eu falo para assim, não seja sonso. Presta atenção no que, É, né? Não seja sonso. Presta atenção no que está acontecendo com você. Procura um acompanhamento. Ah, Janice, mas é difícil às vezes marcar com um psiquiatra. Procura o seu posto de saúde, o seu convênio, né? O psicólogo do seu convênio. Você procura o que você procura qualquer coisa, né? Tem a saúde mental a nível de SUS, tem a saúde mental a tem. nível de convênio. Procura ajuda. Procura uma universidade, uma faculdade de Isso. psicologia com ambulatórios. Eles vão saber te dar uma condução. Não fique de braços cruzados, deixando a sua saúde mental embora, porque a física vai junto, né? É. Já diz o ditado: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então o ditado, não tem um ditado que eu adoro é esse. Quando a Mas é mesmo. cabeça não pensa, o corpo padece. Quando a cabeça está doente, o corpo também adoece. Então a gente precisa de cabeça boa, de mente forte, né? De mente desocupada, como disse a Márcia, né? Isso. Desocupada de excesso de pensamentos, para que você possa cuidar da sua saúde física, né? Então o diabetes ele tem o lado físico, tem o lado emocional, né? Tem um lado aí mental, espiritual, cada um com as suas crenças, mas todos andam juntos. Então, se você está em qualquer uma dessas situações, ou a pessoa que você cuida, né? Muita atenção também aos Isso. adolescentes, porque a depressão, a ansiedade tomou conta dos adolescentes, né? Então, se o seu adolescente, sua adolescente também está vivendo uma situação de alguma dessas coisas que a gente falou, que está aumentando cada vez mais, gente, procurar ajuda ontem. Amanhã de manhã, sexta-feira, tem nada de sextou, não. Você vai É. pôr o pé na, né? Pôr o pé na estrada e procurar uma ajuda. Dá um jeito, né? Dá um jeito, né? De procurar uma ajuda o quanto antes para que você possa restabelecer sua saúde mental, para que você possa ter forças, coragem, ânimo para cuidar da sua saúde física, tá? Sabe uma dica que eu dou, Janice, para você saber se tá tudo bem? Tenta se silenciar. Tenta silenciar a sua mente. Se você não conseguir parar e ficar um tempo em silêncio com você, é porque você está tendo alguma dificuldade e está na hora de procurar ajuda.
Porque quando a gente não consegue prestar atenção na gente mesmo, no silêncio, é porque a gente está com alguma dificuldade. E talvez esse seja o primeiro sinalzinho. Ah, mas eu estou fazendo outra coisa. É só isso. Cuidado que o só isso vai virando isso tudo no final. Exatamente. E muita atenção às pessoas que estão do seu lado, porque às vezes você que está aqui hoje na live, ou que teve a oportunidade de escutar, ou vai ouvir depois essa discussão que a gente teve, você pode ser a pessoa que vai abrir os olhos do seu marido, da sua mulher, do seu irmão, do seu sobrinho, do seu filho, e dar para essa pessoa uma oportunidade, né, de ter um tratamento justo, adequado e se recuperar, né? E isso aí ninguém está livre de Não, diabetes, ninguém está livre de nada nesse mundo, nem de Covid e nem de nada, né? Nem com terceira dose de vacina, ninguém está livre de nada. Então, a gente tem que se cuidar mesmo. Beijo, obrigada, Márcia. gente. Beijo para Tchau, meu você. povo. Tchau. Tchauzinho.